Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Iniciamos hoje uma nova série sobre os livros de Esdras, Neemias e Ester. Importante você ter em mãos a sua Bíblia, pois juntos leremos algumas passagens que usaremos como base nesse estudo. Importante também orarmos a Deus para que Ele nos oriente, e eu convido você a fazer isso comigo nesse momento. Querido Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu estejas conosco, nos orientando para entendermos a Tua mensagem para nós e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Abençoa cada um que nos acompanha nesse estudo. Em nome de Jesus, amém. Vamos então à nossa leitura. Leremos o livro de Esdras, capítulo 1, os 4 primeiros versículos. E a palavra de Deus diz o seguinte: No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino o que se pusesse por escrito o seguinte: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele, que suba para Jerusalém, que fique em Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Todo aquele que restar, seja qual for o lugar em que habita, que os homens desse lugar o ajudem com prata, ouro, bens e gado, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus em Jerusalém. Sabemos pela história e pela Bíblia que no século 6 a.C., o reino de Judá foi subjugado pelo Império Babilônico e grande parte de seus habitantes foram levados cativos para a Babilônia, onde ficaram exilados por certo tempo. Mas por que isso aconteceu? Após anos de desobediência do povo do reino de Judá, incluindo cultuar sistematicamente deuses cananeus, Deus permitiu que eles fossem conquistados a partir de 3 incursões militares dos babilônios. Em cada uma dessas incursões, os invasores, além de subjugarem Judá, deportaram milhares de judeus. Esse processo, ocorrido através de 3 ondas principais, caracterizou o chamado exílio ou cativeiro da Babilônia. A primeira onda de deportação dos judeus ocorreu em 605 a.C. Nessa ocasião, membros da nobreza e jovens promissores são levados. Esses jovens, dentre eles, estava o que seria o profeta Daniel. Era o jovem Daniel. Ele mais tarde se tornaria profeta lá na Babilônia. A segunda onda ocorre em 597, quando o rei de Judá é levado, e nesse episódio o rei Nabucodonosor, que é o rei da Babilônia, cercou Jerusalém e levou cativo não apenas esse rei, que se chamava Joaquim, mas também levou um grupo de pessoas junto com ele. Na realidade, levou cerca de 10.000 pessoas, incluindo artesãos, guerreiros e membros da corte. Na terceira onda, em 586, Jerusalém e o templo são destruídos. Os babilônios concluem, então, o processo de deportação, levando cativa a grande maioria da população restante, sendo deixados na terra apenas os mais pobres. O exílio termina cerca de 70 anos depois, com a ascensão do Império Persa. A derrota da Babilônia ocorre em 539, tendo à frente o rei Ciro. Existem 2 formas principais de calcular os 70 anos de duração do exílio na Babilônia. Da primeira deportação em 605 até o início da reconstrução do templo em Jerusalém e em 536. A partir da data da destruição, a segunda forma, a partir da data da destruição do primeiro templo em 586 até a dedicação do segundo templo ocorrida por volta de 516 ou 515. O interessante é que o rei Ciro emite um decreto guiado por Deus. Os termos desse decreto aparecem lá em Esdras, no capítulo 2 e 4, que acabamos de ler. E ele declara que os judeus exilados podem retornar a Judá
para reconstruírem a cidade de Jerusalém e reconstruir o templo. No próximo quadro, vemos que o exílio e o retorno havia sido, tanto um quanto o outro, eles haviam sido profetizados por Isaías e Jeremias. Interessante observar que todos esses acontecimentos estavam nos planos de Deus. Muitos anos antes, ele havia avisado ao seu povo que desobediência persistente poderia resultar em exílio. Avisou também que se o povo se arrependesse no exílio e retornasse aos caminhos de Deus, eles poderiam voltar à terra prometida. E era exatamente isso o que estava acontecendo. Mais de um século antes do início do exílio babilônio, Isaías profetizou que Israel seria exilado e que o povo retornaria à sua terra. Na profecia, ele diz que um rei de nome Ciro permitiria esse retorno. Outro profeta, conhecido, Jeremias, profetizou que os exilados retornariam à terra prometida e iriam poder reconstruir Jerusalém. Jeremias previu ainda que eles restabeleceriam sua comunidade e voltariam a adorar no templo de Jerusalém. A profecia de Isaías sobre Ciro nos indica que, de alguma forma, esse rei agiu sob o comando de Deus ao publicar o decreto de libertação dos judeus. É fato que Ciro também terminou com o exílio de outros povos que haviam sido conquistados e estavam cativos na Pérsia. Mas isso não nega que ele estava sendo inspirado por alguma ação divina. Mas aí temos uma pergunta. Será que Ciro era um crente em Javé? Quando lemos Esdras capítulo 1, no verso 2, ficamos com a impressão de que ele era, sim, um homem temente a Deus. Porém, alguns comentaristas defendem que, na realidade, ele adorava vários deuses, sendo Javé um deles. É possível que Ciro soubesse das profecias de Isaías sobre si mesmo. Talvez essa tenha sido a forma pela qual Deus se comunicou com ele, levando-o a fazer o decreto de libertação dos judeus. Será que o profeta Daniel teria influenciado Ciro sobre o fim do exílio do povo de Deus? Embora o chamado Cilindro de Ciro, que é um artefato arqueológico que descreve a conquista persa, não mencionar Daniel, é bem possível que tenha havido essa influência. Não há na Bíblia uma passagem explícita que diga que Daniel influenciou Ciro. Porém, Esdras, no capítulo 1, verso 1, afirma que o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que ele fizesse a proclamação da liberdade. Como Daniel, além de profeta, era um alto funcionário do governo desde a época dos babilônios, é provável que ele tivesse acesso direto a Ciro. Daniel foi levado para a Babilônia, como mencionamos um pouco antes, em 605 a.C., na primeira leva de deportação. Na época, ele deveria ter entre 14 e 18 anos. Com base no relato bíblico, estima-se que Daniel teria de 80 a 90 anos quando Ciro conquistou a Babilônia em 539. O livro de Daniel, no capítulo 10, verso 1, menciona que ele ainda, Daniel, recebia visões no terceiro ano de Ciro, em 536, o que o colocaria com cerca de 85 anos ou mais. Daniel, sendo um estudioso das Escrituras, e isso aparece quando ele menciona Jeremias no capítulo 9, verso 2, ele seria a pessoa mais provável para apresentar esses textos de profecias ao rei Ciro. Tudo indica que, mesmo com a transição de impérios, Daniel teria se mantido em posição de destaque na administração pública. Sua reputação de sabedoria e integridade o tornava um conselheiro influente. Ele seria plenamente capaz de explicar a Ciro a importância religiosa e estratégica de permitir o retorno dos judeus. Vale notar que Ciro não apenas permitiu o regresso dos judeus a Jerusalém, como também os incentivou na reconstrução do templo. No próximo quadro, vemos qual foi a dinâmica do retorno. Como resultado do decreto de Ciro,
inicia-se esse processo de retorno dos exilados para a Terra Prometida, que se realizaria em 3 etapas principais ao longo dos anos seguintes. Em 537 ou 536, ocorre o retorno do primeiro grupo, com 50.000 judeus. Isso aparece em Esdras capítulo 2, versos 64 e 65. O templo começa a ser reconstruído e demora 15 a 20 anos para poder ser concluído. Esse movimento é liderado inicialmente por Sesbazar e logo depois por Zorobabel, pois possivelmente Sesbazar havia falecido. Os dois eram da linhagem de Davi. Sesbazar talvez fosse tio de Zorobabel, e os persas os haviam designado como um tipo de governador. Esse primeiro grupo de retornados era composto principalmente por pessoas das tribos de Judá e Benjamim, incluindo alguns sacerdotes e muitos levitas. O interessante é que o texto de Esdras, capítulo 2, verso 2, se refere a povo de Israel e não apenas a judeus, que era a maneira como os exilados eram designados. Há comentaristas que defendem que o uso do termo Israel significa que o retorno do exílio não foi apenas um movimento migratório, mas indicava que o povo de Deus estava sendo restaurado. Mesmo que nem todos os membros de todas as tribos estivessem lá, o grupo que voltou representava a totalidade do povo. Tanto que na dedicação do templo, que aparece lá em Esdras, capítulo 6, verso 17, nós lemos que foram oferecidos 12 cabritos para oferta pelo pecado de todo o Israel, segundo o número das 12 das tribos de Israel. Não fala 12 exatamente, mas se refere a todas as tribos de Israel. Vale observar que esse primeiro grupo recebeu de volta dos persas os vasos sagrados do templo que os babilônios haviam levado como despojos. Esses utensílios valiosos ajudariam os judeus a restaurarem seus cultos. Em 536, esses retornados lançaram a fundação do templo, conforme aparece lá em Esdras 3, versos 8 a 10. Porém, a construção é interrompida devido à oposição de outros ocupantes da terra, conforme nós lemos lá em Esdras, no capítulo 4, tema a ser visto em um próximo estudo um pouco mais à frente. Tempos depois, a reconstrução do templo seria retomada, seria reiniciada, e o povo concluiria a obra em 515 a.C. Nessa época, o rei persa era Dario. Mais tarde, em 458, um segundo grupo retorna a Jerusalém, agora liderado por Esdras. Quando Esdras chega, encontra o povo em condições muito ruins, do ponto de vista espiritual e moral. Ele inicia, então, um amplo ministério de ensino. Finalmente, em 444, um terceiro grupo de 42.000 exilados retorna, agora sob a liderança de Neemias. Esse líder vai atuar na reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém, na instrução do povo e na consolidação de todo esse projeto de reconstrução. No próximo quadro, vemos que o livro de Esdras nos revela, pelo menos, 3 maneiras pelas quais Deus se relaciona com seu povo, incluindo nós, cristãos, nos dias de hoje. A primeira forma é que Deus usa pessoas como instrumentos, e os instrumentos são diversos. Ao chamar Abraão, lá em Gênesis 12, no início da formação do povo de Deus, um dos objetivos foi que Israel viesse a abençoar todas as famílias da terra. Israel viesse a abençoar todos os povos. Mas o interessante é que, no desenrolar da história, Deus não usaria apenas os descendentes de Abraão, os israelitas, mas também usaria os gentios, tais como Ciro e outros reis. No caso dos gentios, Deus usou 3 reis para emitirem decretos inspirados por Deus, estabelecendo caminhos a serem seguidos. Como mencionado, o decreto de Ciro, que aparece em Esdras, no capítulo 1, verso 1 a 4, abriu a porta para o retorno dos judeus cativos para a terra de Israel. No caso dos israelitas, dentre os nomes registrados no livro de Esdras, no capítulo 2, versos 1 e 2, destacamos Jesua ou Jesuá, Zorobabel e Esdras.
Esses foram alguns dos nomes usados por Deus na volta dos retornados. Jesua era descendente de Arão, enquanto Zorobabel era descendente de um dos últimos reis de Judá e descendente de Davi. Ou seja, eles eram respectivamente descendentes da família sacerdotal e da família real. Deus os utilizou para inspirar outros israelitas. Esses dois tiveram como tarefa contribuir para restabelecer a vida da nação de Israel na Terra Prometida, na forma como era feita antes do exílio. O terceiro israelita que destacamos é Esdras. Ele era um escriba. Os escribas, em geral, trabalhavam como intérpretes, professores e pregadores da palavra. Segunda maneira de como Deus se relaciona com seu povo. O livro de Esdras revela que o poder de Deus impressiona. Vemos isso na forma como Deus utiliza os dois tipos de pessoas que acabamos de identificar, os gentios e os judeus. Mas também vemos o poder de Deus na maneira como ele qualifica as pessoas para realizar as tarefas. Interessante que o poder de Deus se manifesta não apenas individualmente, mas também coletivamente. Vemos isso quando ele reúne seu povo espalhado pelo mundo antigo, trazendo-o de volta à sua terra. Uma curiosidade é que, dos vários judeus exilados que possuíam riquezas lá na Pérsia, muitos decidiram ficar e não ir para Jerusalém. Talvez isso explique porque até hoje existem judeus persas. Mesmo não retornando à terra, esses judeus que ficaram na Pérsia, eles ficaram contribuindo, eles se comprometeram a contribuir com o retorno dos demais judeus. Eles ajudaram a cobrir os custos de retorno do povo e também ajudaram com recursos para a reconstrução do templo. Terceira maneira que nós podemos identificar como Deus se relaciona com seu povo. A obra de Deus continua sendo realizada através de pessoas até hoje. Quando o povo de Israel voltou do exílio, eles haviam perdido sua independência e sua influência nacional. No entanto, eles estavam se reagrupando como povo de Deus e como nação. Deus os havia preservado da extinção racial, bem como da perda da identidade religiosa e da perda cultural deles, ameaçados todos esses itens durante os 70 anos de exílio. Durante esse período de exílio, surgiu o movimento dos fariseus, com o objetivo de evitar que os judeus se misturassem com outros, perdendo sua identidade. Essa atitude foi boa naquela época, mas depois ficou ruim devido ao excesso de separação. Em todos esses aspectos, podemos ver a mão de Deus remodelando a nação de Israel. Ele continua fazendo isso até hoje com o Israel espiritual, formado por aqueles que aceitam Jesus de Nazaré como o Messias de Deus. No próximo quadro, vemos algo sobre o início da reconstrução do templo. O primeiro templo havia sido destruído de uma forma tão radical que seria necessário construir tudo de novo. As fundações do templo original precisariam ser refeitas, porque elas haviam sido seriamente danificadas pelos babilônios 70 anos antes. Após as fundações, as demais partes do templo seriam edificadas e o templo teria que ser reequipado. Seria necessário levantar recursos para a compra de materiais e contratação de artesãos e trabalhadores. Muitos israelitas, como nós mencionamos, contribuíram para isso, conforme nós lemos em Esdras, capítulo 2, versos 68 e 69, assim como haviam feito muitos anos antes na construção do tabernáculo nos tempos do Êxodo. Essas primeiras contribuições incluíram meia tonelada de ouro e 3 toneladas de prata. Uma estimativa do valor desses metais atualmente chegaria a cerca de 413 milhões de reais ou mais de 80 milhões de dólares. Porém, o valor real na época bíblica, em termos de poder de compra e de importância social, era muito maior do que esse valor hoje. É possível que tenham havido outras doações, incluindo contribuições do próprio rei Ciro. A construção do templo foi precedida de vários meses de planejamento, mas logo após o início da construção,
aparecem reações do povo não judeu que habitava o local, ocasionando muitos atrasos na conclusão do projeto. Comentaristas afirmam que a reconstrução do templo ocupa um lugar importante no livro de Esdras. O motivo é que o templo simbolizava a existência de uma aliança de Deus com seu povo. Por conta disso, o autor dedicou bastante espaço para narrar os eventos que acompanharam sua construção. Em muitos aspectos, esse trabalho mostrou alguma semelhança com a construção do Templo de Salomão. Na época do Templo de Salomão, o primeiro templo, Salomão comprou cedro dos fenícios para a construção do templo. Agora, novamente, os fenícios são chamados para fornecer certos itens nobres, incluindo os famosos troncos, os famosos cedros do Líbano para a reconstrução do templo. Tudo isso foi feito em harmonia com o decreto de Ciro, que os apoiava nesse projeto. O evento de reconstrução do templo estava começando no ano 536, cerca de 70 anos após o primeiro grupo de exilados ter sido levado cativo para a Babilônia em 605. Isso mostra Deus conduzindo seu povo. Um dos principais objetivos de Esdras e Neemias foi mostrar aos judeus que eles eram a continuação da comunidade judaica antes do exílio. Esse era o povo de Deus que havia sido escolhido para ser aquele através do qual viria o Messias Salvador. Após os israelitas terem sido exilados e terem retornado aos caminhos do Senhor, o plano de redenção estava de novo em andamento. Deus estava cumprindo sua promessa de retorno à terra prometida, abrindo caminho para o Messias chegar, o que ocorreria cerca de 5 séculos depois. No próximo e último quadro, para fechar nosso estudo de hoje, trago a sua reflexão. 3 pontos. Primeiro ponto: se tivéssemos que escolher uma palavra-chave que fizesse uma grande síntese dos livros de Esdras e Neemias, muitos de nós escolheria a palavra construir ou reconstruir. E é aqui que eu e você encontramos uma das motivações para estudarmos esses livros, os quais fazem parte da nossa nova série que iniciamos hoje, que será desenvolvida ao longo desse trimestre. A motivação vem da seguinte pergunta: quem de nós não tem algo na vida para construir ou reconstruir? Você pode ser um jovem, pode estar na meia idade ou estar em uma idade mais avançada. Não importa, pois construir ou reconstruir certamente tem algo a ver com você. Seja reconstruir uma profissão, um casamento, um relacionamento, um empreendimento, realizar um projeto pessoal, começá-lo, terminá-lo ou consertá-lo. Não importa. Os livros de Esdras e Neemias terão algo a nos dizer, ajudando-nos a seguir adiante em nossa vida com nossos projetos. Segundo ponto de nossa conclusão: podemos identificar algum padrão de como Deus trata seu povo? A maneira que Deus agiu em relação ao povo de Israel, em termos de permitir o cativeiro e depois providenciar a libertação e o retorno dele, se aplica também ao ser humano em escala individual. Em nosso cotidiano, se alguém falha várias vezes conosco, essa pessoa perde nossa credibilidade, não é verdade? Mas, no caso de Deus, ele nem sempre age dessa forma. O motivo é que Deus costuma dar segundas chances. Ele não costuma abandonar quem ele chama, mesmo aqueles que falham. Nesses casos, ele insiste em situações que possam levar a pessoa a mudar. Foi o que ele fez com Jonas, quando ele o chamou pela segunda vez, mesmo o profeta tendo lhe dado as costas. Esse mecanismo é um forte motivo para o crente confiar no Senhor, pois ele nos lembra que Deus sempre quer o nosso bem e não desiste de nós. O livro de Provérbios, no capítulo 3, versos 5 e 6, tem um versículo muito interessante que diz o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência.
Lembre-se do Senhor em tudo que você fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Terceiro e último ponto de nossa conclusão. Exílios podem ser oportunidades de mudança e renovação. Vale notar que o exílio do povo de Deus na Babilônia foi um período de julgamento, mas também de renovação, notadamente em termos da missão deles em ser o berço do Messias. O fato é que o exílio mudou a história e as práticas do povo de Deus. Foi nesse período que surgiu a prática de ler a Torá, surgiram as sinagogas, surgiram os fariseus que mencionamos há pouco, e o povo nunca mais voltou à idolatria coletiva. O exílio foi uma provação que levaria o povo de Israel a rever sua questão da idolatria e perceber que Javé não morreria com a destruição do templo. Javé não era apenas o rei da terra de Israel, era o rei de toda a terra. Foi uma oportunidade de aprendizado e de crescimento para os israelitas. Foi uma oportunidade de reconstruir uma cidade, um templo, uma percepção de Deus, uma identidade nacional e uma visão de futuro. Assim como acontece em nossa vida, muitas vezes somos levados a algum tipo de exílio, crise ou provação. Se buscarmos a presença e a orientação de Deus, Ele nos auxiliará a retornar à nossa terra prometida. Nos ajudará a restaurarmos nossa saúde, a resolver a nossa dor, a reconstruir nosso emprego, nossos relacionamentos partidos e nossas emoções. Ele nos ajudará a reconstruirmos o templo do nosso relacionamento com Ele e nos ajudará a reconstruirmos as ruínas das muralhas de nossa vida pessoal. Ficamos hoje por aqui. Espero que você tenha gostado desse estudo. Se gostou, fale dele para os seus amigos. Mande o link para que eles também possam nos acompanhar nessa série de estudos. No próximo quadro, você vê o panorama dos estudos desse trimestre sobre Esdras, Neemias e Ester, que tem como grande tema a restauração. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá!